Gente, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Quero perguntar a vocês, em teologia nós? Teologamos. Em cristologia nós? Cristologamos. Em pneumatologia nós? Pneumatologamos. Em soteriologia nós? Periologamos. E em bibliologia nós? Bibliologamos. Bibliologaremos. Indicativo do futuro. Bom? Nós já bibliologamos? Não. Então nós Vamos. bibliologar? Alguma dúvida? Eu exijo que vocês usem o indicativo certo. Eu estou errado, gente? Não. Caso eu esteja errado, fiquem à vontade. Vamos lá? Bibliologia, nossa primeira aula bibliológica. Vocês que são estudantes da modalidade básico em teologia, é uma matéria de caráter imprescindível para que nós nos familiarizemos ainda mais com a Bíblia. É uma disciplina que eu a considero não menos importante do que as demais. É de extrema relevância, é fundamental. E nós veremos a nossa primeira aula, que eu a chamo de aula introdutória. Vamos classificar, nomenclatura, vamos definir a palavra. Vocês sabem a que se refere? Estudo da Bíblia. Mas eu quero a definição. Biblio. Eu sei do que se trata, Livros. mas eu quero a definição. Teologia, logos, ciências, palavras. Vamos? Não? Não, gente. A terminação do sufixo logia indica o quê? Ciência, palavra. Ciência ou Palavras. Estudo. Investigação. ou Não lembro outro. cessaram as variantes? Vou compartilhar mais algumas variantes. Razão, conhecimento, maravilha, e biblio. Bíblia. Hã? Um conjunto de livros. Bíblia. Vou chegar lá. Bíblia. Então, a palavra bibliologia é o estudo Da Bíblia. mamão com açúcar. Vamos anotar no caderno de vocês? Mamão com açúcar. Sem dificuldade alguma. É Bíblia? Que a gente vai escrever? Estudo da Bíblia. Para dar um sentido aportuguesado, a gente usa a preposição da. Estudo da Bíblia. Gente, é muito conteúdo rico que eu vou disponibilizar a vocês. É um conteúdo riquíssimo que eu vou compartilhar com todos vocês. Posso continuar? Bacana. Então, bibliologia é um estudo a respeito, Da Bíblia. é um estudo sobre, A Bíblia. é um estudo que investiga A Bíblia. a Bíblia. Aí eu preciso partir desse princípio básico. O que significa a palavra Bíblia? Conjunto de livros. Certo?
conjunto de Livros. livros, Palavra. conjunto de palavras, conjunto de pequenos livros, coletânea de livros. Enciclopédia. Hã? Enciclopédia. É uma enciclopédia. A palavra Bíblia deriva de uma palavra grega. Aqui ensino. Vou usar nenhum material, vou dar aula de mente para vocês, hein? A palavra Bíblia deriva de uma palavra grega, Biblos, que era uma antiga cidade fenícia, famosa por exportar papiros. Vegetal ou animal? Ah, Vegetal ou animal? vou chegar aí. Chegar aí. Você já foi lá na confecção, hein? Mas não escreve conjunto de palavras, de livros, não precisa? Não, porque eu Vou escrevi explicar. livro pouco. Vou explicar o que significa. Papiros. É A conhecido. palavra Bíblia deriva desta palavra grega que nós a pronunciamos Biblos. Biblos era o nome de uma antiga cidade fenícia conhecida, popular, famosa em exportar Papiros. papiros. Da onde derivou qual palavra na nossa língua nativa? Bíblia. A palavra Bíblia não é uma palavra que está no português? Bíblia. Como nós interpretamos, como nós traduzimos a palavra Bíblia? Coletânea de livros, ou coleção de livros, ou conjunto de livros. Qualquer uma dessas formas que nós utilizarmos não estará errada. A palavra Bíblia pode tanto significar coletânea de livros, conjunto de livros. Se eu perguntar, sem que vocês olhem nas anotações de vocês, vocês saberão responder? Biblos era o que mesmo? Uma cidade cirofenícia. Cirofenícia não. Na Fenícia. Uma Cidade cidade da antiga da antiga Fenícia. Fenícia, e ela era famosa pelo quê? Transportar papiros. Transportar, Criar. industrializar, Exportar. Exportar. comercializar, fabricar. O quê? Papiros. Papiros. A nossa palavra Bíblia derivou de qual palavra? Adveio de qual palavra? Eu preciso usar essa linguagem mais precisa, mais sofisticada, justamente para que vocês criem interesse. A palavra Bíblia adveio de qual palavra? Biblos. Qual palavra, gente? Biblos. Vamos. Biblos. Biblos. Alguma dúvida? E significa o quê? Conjunto de livros. Significa o quê? Conjunto de livros. Coletânea de livros. Aí na capa da Bíblia de vocês tem uma outra palavrinha. E não faz parte do básico, mas é uma informação extra que eu vou compartilhar com vocês. Sagrada? Sagrada. Sagrado. Bíblia, Sagrado. sabemos o significado da palavra Bíblia. O significado da palavra sagrada. Vocês não aprendem em nenhum básico em teologia. Isso é uma informação extra. Seria é que o Bíblios e o Sagrado é complicado, porque o Bíblio seria do grego e o Sagrado seria do hebraico, mais ou menos seria Kadosh. Não, Mais ou menos. não. A palavra sagrada deriva do latim. Sacratus, que quer dizer o quê? Santo. Hã? Santo.
devoção, reverência. Parafraseando, livros que merecem total devoção. Livros que merecem profunda reverência. Olha que bacana. Tem umas que é Sagradas Escrituras, né? Sagradas Escrituras. Escrituras que merecem reverência. Ou seja, Escrituras que merecem quem usava isso profunda eram os admiração. rabinos, né? Que antes não era Bíblia Sagrada, era Escrituras, né? Sagradas Exatamente. Escrituras. A Bíblia Sagrada se tornou depois do Novo Testamento, né? Quando completaram. Depois a gente chega lá. Vocês querem avançar lá para o século II, III, da era cristã? Sagrada vem do Latim. Sagrada vem de uma palavra latina, sacratus, que quer dizer devoção, reverência. latim. Eu posso fazer uma observação com vocês? Uma observação professoral a vocês? Qual seja o livro que vier, ou qual seja o livro que a gente vier a estudar, não merece tanta reverência nossa quanto a leitura da Bíblia. Mais uma vez, por mais sugestivo que seja o livro, por mais interessante que seja o livro, o único livro que merece a nossa profunda admiração é a Bíblia. Alguma dúvida? Com isso eu não estou querendo dissuadi-los a não ler. Pelo contrário, leiam livros e mais livros. Porém, com qual consciência? Que a Bíblia é o mais importante a se ler. É um material que merece mais reverência nossa do que qualquer que seja o livro que vier a ser lido ou que a gente vier a ler. Alguma dúvida? Voltemos para a nossa aula. Anotaram aí? Então, quando vocês lerem lá, à frente da capa da Bíblia de vocês, a palavra ou as palavras Bíblia Sagrada, para vocês sabem, livros que merecem Total devoção. a nossa profunda Reverência. admiração, a nossa profunda devoção, a nossa mais terna reverência. Alguma dúvida, gente? Bom, é isso que eu insisto com vocês. Sou muito incisivo em sala de aula. É necessário um ambiente de sala de aula? Sim. Hã? Por que a gente somente não ora e Deus revela? Aí é ruim. Aí tava fácil. Não é como alguns dizem, somente orar é o suficiente. Ora para ver se Deus revela. Mas por que Deus não revela, professor? Porque falta-lhe capacidade de revelar? Não. É porque você tem a capacidade de aprender. Porque a própria Bíblia... É diferente, não é? Sim ou não? Sim. Então é sala de aula. A oração vai fazer por nós o que jamais a gente conseguiria fazer por... Se você pode estudar, a oração nunca vai fazer isso por você. É apenas uma provocação, não é? Eu estou errado, gente? Eu estou errado? Não. Ou alguém aqui viaja, seja de ônibus, sabendo que o piloto do ônibus nem habilitado é? Não. Se fossem viajar em um avião, sabendo que o piloto de avião, ele é pedreiro, nada contra a profissão, apenas um exemplo, pedreiro, mas ele não é experiente em aviação, vocês viajariam? E no aeroporto eu tava. Hã? Sim ou não? Vocês viajariam? Não. Então o conhecimento gera o que em nós? A confiança. Nossa. A segurança. Eu estou errado ou não?
Então voltemos. Alguma dúvida, Jonathan? Não. Sou chato, não sou, gente. Eu não sou chato, sou chato. Mas é para o bem de vocês. Para o bem de vocês. Vamos lá. Eu quero partir do Novo Testamento. Novo Testamento. Eu pergunto a todos os meus alunos, como nós pronunciamos o Novo Testamento em grego? Em grego você dificulta. Né? Como? Em grego você dificulta. Só sem hebraico. E aí, como nós pronunciamos? Ih, dificultou, hein? Vamos deixar para a próxima aula, não é? Agora, Sandra. Eu apenas aticei a curiosidade de vocês. O Novo Testamento em grego, nós pronunciamos assim, neotestamentário. Novo. Testamentário. Testamento. Vocês querem que eu escreva? Só o Neo que não estava vindo na mente. Ó, aqui ó. Neo. Abramos os nossos exemplares bíblicos na estante bibliotecária, assim, nomeada como neotestamentário. Como? Claro, gente, que vocês não vão se identificar assim. Vocês não vão se dirigir assim, tá bom? É brincadeira. Abramos a nossa Bíblia no Novo Testamento. Bom? Alguma dúvida? Abramos a nossa Bíblia no Novo Testamento. Novo Neo. Testamento testamentário. Como nós pronunciamos o Novo Testamento em grego? Mamão com açúcar. Vou apagar. Eu pergunto a vocês: período. A dispensação neotestamentária é composta por quantos livros? 27. 27 livros. Inicia-se onde? Mateus. Mateus. Encerra-se onde? Apocalipse. Você citou a ordem cronológica, tá bom? Isso mesmo. Porque o Evangelho segundo escreveu Mateus está em nossa ordem, que nós a conhecemos como ordem sistemática, não na ordem cronológica. Porque o primeiro a ser escrito não foi Mateus, esse Marcos. Bom, se vocês querem, é exatamente isso. Não querem nada, não mudem nada, apenas a ordem. Que na verdade ele escreveu. Primeiro a escrever a respeito da vida de Jesus foi Marcos e não Mateus. Isso não tem nada de anormal, gente. É apenas uma informação que eu estou compartilhando com vocês em sala de aula. Caso vocês queiram anotar, é também imprescindível. E amanhã depois vocês ouçam, vocês saberão que vocês aprenderam onde? Em sala de aula. O primeiro a escrever a vida de Jesus foi Marcos. Porém, é encontrado hoje em nossa ordem
como sendo o primeiro quem? Evangelho. Mateus, que é a ordem sistematizada, não a ordem cronológica. Como as cartas paulinas também, ele está em ordem Vou chegar lá depois. Vou com muito cuidado, porque é muita informação. Quero que vocês vão digerindo, Só que, assimilando. segundo dizem os historiadores, que o Evangelho de Jesus, segundo relatado por Marcos, foi escrito em uma ditação feita por Pedro, certo? Vou chegar. Pedro ditava e Marcos. Pouquinho, vou chegar. Vamos lá. Quantos livros? 27. 27 livros. 27 livros. Originalmente escrito em qual língua? Originalmente. Pra gente ou Grego. a língua Grego. mesmo? Originalmente. O original dele? Está na nossa língua, bem como em outras línguas, porque assim veio sendo traduzido. Mas originalmente, Grego. qual? Grego. O grego. Apesar de Bom, eles falarem aramaico, mas eles queriam que todo mundo soubessem, aí eles colocaram como grego. É igual inglês hoje em Vou dia. tomar até cuidado aqui hoje. É igual inglês hoje em dia. Era por isso que É uma língua universal. perguntei, Eu vou começar o meu inglês, hein? Ih, Por isso que eu perguntei se Sou era na certo em língua inglês, original mas vou deles começar o meu ou na inglês. língua Vou original ficar nossa. chique no último. Vou ficar elegante, sério. Elegante. Eu não sei o dia de amanhã, não é? A gente não sabe o que Deus tem reservado a nós. Aí eu vou passar vergonha no aeroporto. Eu tenho um amigo meu que ele foi para alguns países, Deus o levou, ele passa vergonha no aeroporto. Eu não sei aguentar um dia, eu não quero passar essa vergonha. Vamos lá. Originalmente o Novo Testamento foi escrito no grego, mas qual modalidade do grego? Aí dificultou, hein? Koiné? Koiné. Originalmente o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Precisamente, vamos lá. Não é koiné, é koiné. Koiné, Se a gente pronuncia errado, é koiné. Pensando que é apenas a aula, tem que aprender a pronunciar, não. Koiné. Koiné, corroborando com a participação do meu amigo Bruno, quer dizer comum. Justamente para que os cidadãos da época viesse ter acesso ao aprendizado. a uma língua mais fácil. fácil, mais compreensível. Koiné seria um dialeto. Koiné seria um dialeto. Seria um dialeto. Um dialeto. Alguma dúvida? Então a modalidade grega em que o Novo Testamento foi escrito, No grego, koiné. koiné, levando em conta que há no mínimo 3 modalidades possíveis que devemos considerá-las: o grego clássico, moderno e o grego Comum. koiné. O grego clássico, possivelmente Jesus falava. O grego koiné, os redatores do Novo Testamento utilizaram para que seus escritos nascessem, ok? E o grego moderno é o grego utilizado nas universidades hoje em dia. Bom, gente, o grego clássico, bem como o grego koiné, são idiomas extintos, não existem mais. Anotem isso daí. Não existem mais. O grego que existe é o grego moderno, que é encontrado
que é utilizado pelos professores dentro de universidades. Isso é básico, gente. É o grego do estratégia. Hã? É o grego do estratégia. Estratégia. Vocês não marcaram nada? As 3 modalidades do grego. Não, é só o grego clássico e o O grego. moderno e o koiné. O coelho não existe mais. Não existe mais. E o clássico não são mais usados, mas O clássico não existe Só mais moderno. também. Apenas o grego Moderno. moderno. Que é disseminado em universidades. Bom? Universidades. Não é o caso de vocês hoje. Prestem atenção no professor agora. Isso, escreva. Depois eu quero que vocês prestem muita atenção no professor de vocês. Não é o caso de vocês agora. Vocês não têm essa necessidade hoje. Mas futuramente, mais do que recomendar, vocês tenham pelo menos uma noção básica. E vocês se alfabetizem nas línguas originais. Ou não se assustem, não é uma necessidade agora. Ou, então antes que a gente aprenda as línguas originais, vamos procurar primeiro aprender a nossa língua nativa. Saber o que é um verbo, saber o que é um adjetivo, saber o que é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, o que é substantivo composto, o que é substantivo comum, gente. É mais fácil aprender outra língua do que português. Alguma pergunta? Porque tem tanta gente querendo gastar, né? Compartilhar grego, hebraico, mas nem a língua dele ele estuda. Certo, gente? Bom, então vamos respeitar as etapas. Estou sendo irônico com vocês, então. Não, vamos estudar a nossa língua. Aí o passo subsequente, quando a gente tiver um pouquinho do básico da nossa língua, a gente procura estudar os idiomas originais. Mas eu quero compartilhar uma informaçãozinha com vocês. Vocês conhecem aquela passagem, Evangelho segundo a narrativa evangelística de João? Sendo técnico assim com vocês, eu posso ou não? Posso? Evangelho segundo a perspectiva evangelística joanina, a sua comunidade joanina em Éfeso. O que eu disse? Evangelho de João e Evangelho segundo a narrativa evangelística de João. Facilitei? Evangelho segundo a narrativa evangelística de João. Apenas brinquei com vocês, tá bom? Nossa. Evangelho segundo a narrativa evangelística de João, capítulo 21. Vocês conhecem? A passagem que Jesus aparece a Pedro, não é? quando ele está pescando. Isso. Aí Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Não é? Pedro estava prestes a desistir do ministério, estava ressentindo, porque havia negado Jesus, não é? Sim ou não, gente? Após a ressurreição de Jesus. Aí Jesus, exatamente, estando ressurreto, apareceu a Pedro. Enquanto Pedro estava pescando, ele tinha voltado às velhas práticas da pescaria, não é? Que achou-se que Jesus não mais Voltaria. apareceria, voltaria, só não, prestem atenção. Eu vou compartilhar algo muito informativo à luz do grego. Aí Jesus não aparece? Sim. Não é? Aparece. Aí pergunta o que a Pedro? Tu me amas? Pedro responde o quê? Sim.
Pela segunda vez, Jesus pergunta: tu me amas? Pedro responde o quê? Sim. Pela terceira vez, Jesus pergunta: tu me amas? Pedro respondeu o quê? Tu o... Vamos analisar à luz do grego, koiné. Agapás metumi Petros. Agapás metumi Petros. Agapás metumi Petros. Qual a diferença do original para o que está escrito em nossa língua? Muita. Vocês querem que eu explique a vocês? Vamos lá? Agapás metumi Petros. Tu me amas como eu te amo? Então, no grego, Jesus não apenas perguntou a Pedro se Pedro o amava. Jesus perguntou a Pedro se Pedro o amava como Jesus o havia, ou como Jesus o amava. Mais ou menos assim: Pedro, você me ama de tal maneira a fazer por mim o que eu fiz por você? Vamos, é rico. Vamos lá. Agapás metumi. A pergunta de Jesus apresenta o amor ágape. Ágape. E o amor ágape, como que nós podemos definir? O amor de Deus? É o amor de Deus para quem? Para nós. Para conosco. Somente Deus ama agapemente, ou não? Hã? Porque o amor ágape é um amor incondicional. Alguma dúvida? Então, Pedro, tu me amas? Ou seja, Pedro, eu te amo incondicionalmente. Provei isso. Eu morri por você. Mas você me ama do mesmo modo? Da mesma maneira? E o que Pedro responde? Hã? Sim. Mas o amor que Pedro usa ali no grego não é o amor ágape. É o amor filo. E o amor filo, no grego, é o amor de amigo. Jesus está perguntando: eu te amo Incondicionalmente. e eu quero saber se você também me ama. Da mesma forma. E Pedro responde o quê? Eu te amo, Mas como amigo. mas eu te amo como amigo. E por que Jesus insistiu? Aprovado. Porque Jesus não estava Satisfeito. falando do amor, De amigo. Amigo e sim do amor. de Deus. Mais ou menos assim. Até agora você não entendeu, Pedro. Vou te perguntar de novo. Mais uma vez. Você me ama como eu te amo? E Pedro, pela segunda vez, usou o amor? Filho, eu te amo como amigo. E pela terceira vez, Tu sabes. Pedro assimilou. Tu o sabes. Tu o... E Jesus sabia muito bem que naquela ocasião Pedro não amava Jesus como Jesus o amava. E a história de Pedro terminou como? Vocês sabem? Crucificado. Para Baixo. ou de cabeça. Para baixo. Jesus sabia que naquele momento Pedro não o amava. Nada. Mas até o fim da história de Pedro, qual era o amor que se desenvolveria? Ágape. O amor? Ou seja, Pedro, eu sei que você não me ama como eu quero que você me ame. Mas até lá, tem algo chamado processo, que fará com que você corresponda ao mesmo amor. E assim como eu te amei morrendo por você, você também provará que me ama morrendo por... Vocês compreenderam a importância do grego? Olha o sentido que eu trouxe. Já não modificou totalmente o sentido do texto? Sim. Eu dar uma pregação. Já dá os neurônios Ah? Pedro respondendo: eu te amo. Como? Eu te amo como amo João. Eu te amo como amo Tiago. Aí a gente, aí ó, tá vendo isso? Eu te amo como amo meu carro. Contextualizando, eu te amo como amo a minha casa. Eu te amo como amo a minha mãe. Eu te amo como amo meu... Aí Jesus insistindo: não. Você me ama acima de todos? Você me ama além deles? Compreenderam? Aí Pedro: eu te amo. Nem mais, nem... E
Jesus sabia que no final da história, Pedro amaria mais do que amigo. Jesus sabe que a gente não ama ele hoje. Como ele gostaria que a gente o amasse, mas aí ele permite a prova, ele permite a dificuldade, ele permite a luta. Anotou, não é, Sandra? Anotou, não é, Sandra? Não anotou? Então ele permite a dificuldade visando o quê? Processo. Aí ele faz com que o amor cresça, aumente, enfim. Não é aula de homilética não, é apenas uma informação elencada ao grego. Olha que rico. Se eu fosse vocês, eu anotaria todas essas informações aí. Agapasme, tumi, petros. Dá para escrever isso daí, professor? Sim, agapasme, Agapaz. tumi. Quem tem um livro desse nome é aquele... O padre, né, se eu não me engano. Acho que é Ágape, né, que ele escreveu um livro assim. Acho que é o padre Marcelo Rossi, se eu não me engano. Vou lá. Pedro, você me ama como eu te amo? Anotou, né, Bruno? Já vou dar aquela pregação já. Ah, eu te amo. Mas também amo o meu carro. Eu te amo. Mas também amo o meu filho. Eu te amo, mas também amo o meu trabalho. Aí Jesus insiste, não, eu não quero que você não ame. Só quero que você me ame. Ou seja, era um amor que estava acontecendo na vida já para não Isaac, né? Após ele ter... Sim, mas ó, em outras palavras, Bruno, aqui a gente vai deixando cada vez mais interessante, não é? Em outras palavras, sabe por que eu exijo que você me ame como eu te amo? Porque somente eu te amei como ninguém te amou. E como eu te amei? É isso que Jesus quer saber de Pedro. Eu mereço que você me ame como eu te amo. Porque ninguém te amou como eu te amei. Rico, sério. Muito. Interessante, não é? É no sentido do grego. Mas enfim, deixa eu voltar. Qual que é a forma correta? Abramos a Bíblia no Evangelho de Mateus. Não. Evangelho de acordo com Mateus ou Evangelho segundo Mateus? Qual que é a forma correta? Evangelho segundo Mateus. Evangelho de... Ai, hoje não tiro daqui. Assim, as mãos dá uma sacudida que Não é isso daí, não, está acabando mesmo. Eu tenho. Evangelho segundo? Eu sempre falo assim, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Por que Evangelho segundo Mateus e não Evangelho de Mateus? Porque Mateus O não tem evangelho é de Jesus. Evangelho de quem? de Jesus. Jesus de Cristo. Mas quem escreveu? Mateus. Mateus. Então não é dele? Não. Ele só tem autoria didática Quem escreveu foi quem? Mateus. Escreveu a respeito de quem? de Jesus. De Jesus. Então ele falou de Alguém. alguém, certo? Mas ele era alguém que fez. Não. Então é o Evangelho segundo. Por quê? Aqui rico. A palavra é Evangelho. Gente, presta bastante atenção. A palavra Evangelho significa o quê? Alguém sabe? Evangelho.
E nós não somos evangélicos. Acho que é a palavra. A gente não sabe nem defender o que a gente é. Acho que é a palavra, não. Conhecimento, Rogério. A palavra. Não, Boas vocês novas. não acreditam não. O professor vai de vez em quando chamar a atenção de vocês mesmo. Palavra sagrada ou... Boas novas? Aí tá vendo que a gente começa a deduzir, especular, mas a gente não sabe. Conhecimento, né? Conhecimento. Não, a palavra evangelho vem de uma palavra grega evangelion, que quer dizer boas novas. Por que que o evangelho não é de Mateus e sim segundo Mateus? Porque não foi Mateus que trouxe-nos as boas novas. Mateus apenas escreveu de quem trouxe as boas novas. Mateus falou de quem curou, mas não curou. Interessante, não é? Então não é evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. É evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo João. João. A gente começa a estudar, a gente fica até chato, não fica? A palavra vem de onde, professor? A palavra evangelho vem de uma palavra grega evangelion, que quer dizer boas novas. Você pode me tirar uma dúvida? Por que ele fala São João? São João, Ah, assim se recebia essa nomeação, mas não se trabalha hoje com as traduções como São João, São Mateus, São Marcos, São Lucas, justamente removendo São e assim erradicando a ideia que o escritor é quem? Alguém? Acima. Perfeito, alguém compreendeu? Então São, ele traz toda essa ideia que o escritor era quem? Então aos poucos o São foi deixado de lado, aí ficou apenas João. Porque o São é, para nossa tradução, né, que era santo, no caso. São, santo, enfim, mas as pessoas começavam a trabalhar como? Que era um escritor perfeito. Que era o... Compreendeu, São? O santo de Aí o São foi cada vez mais Perdendo força. eliminado. O professor, o santo de barro. Que eles eram santos. Bom, gente? Então o São aí tem toda essa alusão aí de perfeito. tem pessoas que ainda, né? Sim. Eu achei que é bom. Mas com o passar do tempo veio perdendo um pouquinho o espaço, tá bom? Tem ainda algumas Bíblias que contêm São, porém são poucas. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida. Vamos lá? Nós ficaremos mais ou menos uns 2 a 3 meses na matéria Bibliologia, gente. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João é o quarteto evangelístico. Mateus, Marcos e Lucas são considerados como sendo o quê? Pertencentes àquilo que é conhecido como sinóticos. Sinóticos. Tem uma outra forma de escrito também. Sinópticos. As duas formas estão corretas. Ok? Mas
Mas a primeira, como se escreve, se pronuncia sinóticos. A palavra sinóticos quer dizer o quê? Semelhantes. Apenas Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho, segundo a narrativa evangelística de João, não se inclui nesta classificação. E é totalmente diferente, né? Diferente. Até tem algumas brigas, né, no meio teológico sobre o evangelho, a veracidade do evangelho de João. A verdade, não Por é? conta de ser tão diferente dos outros evangelhos. A gente pode ver que dos As três... muitas discussões, ali no primeiro século, no finzinho, no começo, mas logo a fé cristã aceitou como sendo um livro de extrema inspiração de Deus. Semelhantes. Por que Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos? Os chamados semelhantes. Mateus escreveu a respeito da vida de Jesus? Sim. Marcos também? Sim. Lucas também? Sim. Pode explicar agora, Paulo. Por eles relatar feitos ao qual Jesus fez, ainda que alguns venham dar poucos detalhes, mas os mesmos milagres, ou os mesmos feitos. Vamos, parabéns, corretíssimo. Nós vemos quase, não sempre, quase sempre, o que aparece em Mateus aparecendo onde? Em Marcos. Em Marcos. E em quem mais? Lucas. Em Lucas. Quase sempre nós vemos as mesmas passagens, os mesmos eventos. Então eles são semelhantes. Mas tem diferença de semelhança e igualdade? Sim. Por que eles são chamados de semelhantes e não iguais? Porque eles relatam algo, mas não são da mesma forma que um relatou. Ponto de vista. Eles escreveram do mesmo jeito? Não. Não. Mas eles escreveram quase as mesmas passagens? Sim. Porém, em ângulos diferentes. Ou seja, cada um captou detalhes Uma parte do feito. diferentes são as mesmas contadas Diferente. em ângulos diferentes. Porque dos três, o mais simples, detalhado é o de Marcos, né? Nos feitos. Exatamente. Dos três. Bom, é a mesma passagem quase sempre, mas contada em perspectivas e em ângulos diferentes. Então, todas as vezes que eu estudar uma passagem, um evento, um ocorrido, um incidente em Mateus, caso apareça em Marcos e Lucas, é mais do que recomendado também lê-la em Marcos e Lucas também. Porque assim eu vou reunir o máximo de e vou conseguir obter mais informação. Exatamente. Como a Pode passagem falar. de Mateus 4 e Lucas 4 vai falar da tentação de Jesus, né? Mateus ele relata o quê? Que após ser batizado, Jesus foi guiado ou conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo tentador. Já Lucas ele fala que depois de ser batizado, Jesus foi cheio do Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Então que ele dá o mesmo relato. Eu reuni, eu fiz uma coleta, eu juntei o máximo de detalhes. E como foi possível? Lendo esse acontecimento
Em quem? Mateus e depois em Lucas. Lucas, algumas vezes aparece também Em Marcos. nos 3. Alguma dúvida? Por exemplo, rapidinho eu volto. Os 7 bartimeu. Nós não encontramos em Mateus, Marcos e Lucas? Sim ou não? Sim. Então, se a gente colocar cada escritor um do lado do outro, a gente vai enxergar detalhes que não são contados quando nós lemos apenas em um. Alguma dúvida? E costumam falar que eles se conversam, né, os 3 livros. Eles conversam porque dá um entendimento, né, iguais, mas porém algumas coisas diferentes. Dá para você entender melhor. Eles não se contradizem, Isso. eles se complementam. Eu digo que eles se que conversam, vai. né? Eles conversam com o outro. Não há uma contradição, há uma complementação. Quero que vocês anotem isso daí. Tá bom? Não há uma contradição entre eles, e sim uma complementação. Só uma dúvida. Parabéns! Só uma dúvida em questão, algo Eu vou explicar mais adiante agora, tá bom? quase parecido, semelhante a esse ponto, só que lá no Antigo Testamento, certo? Acerca da contagem dos filhos de Jessé. Se a gente for pegar em Samuel, ele vai nos dar relato de 7 filhos. Sei, Só e que se a em gente for em crônicas, Crônicas, já apresenta 8. a ordem listada é outra. Eu já li um pouquinho, tá bom? Eu já li um pouquinho. Tá entendendo? É onde muitos se Tá perdem. ligado, né, Bruno? É onde muitos se perdem. Só que se a gente for. Já li um pouco, Bruno. Só que, já se a li gente, um pouco. só que se a gente for parar Eu não tenho essas entender, idades com muitos, mas já li um pouquinho, né? porque 16 anos, não é 10. crônica quer dizer história. 16 não. 16 eu estou caminhando na itinerância como pregador. 17 a 18 anos estudando teologia. E eu posso falar a verdade para vocês? Sei muito pouco do que gostaria de saber. Então, se Mas você está com a Teologia é complicado. por quê? Porque o quê? Porque O filósofo dizia, não é? Só sei que nada. E a continuidade da frase, quem sabe? E continuem a frase aí de Sócrates. Só sei que nada. Sei. E o complemento da frase? Posso? Na próxima aula. Só sei que nada sei, e ainda que eu soubesse, nada saberia. Bom? Quem escreveu o Evangelho segundo Mateus? Quem escreveu o Evangelho segundo Mateus? Segundo o Mateus. Evangelho, quem escreveu foi Mateus sobre Jesus, mas o Evangelho. Mas quem escreveu o Evangelho segundo? Quem escreveu o Evangelho segundo? Mateus? Quem escreveu? Mateus? Mateus. Quem era Mateus? Publicano? Coletor de? Ele era um servidor público. A serviço de quem? Oh, que bacana. Ele trabalhava em uma coletoria romana. Servidor público em Roma. Então eu preciso perguntar, quem foi o remetente? Porque toda carta tem o quê? O remetente e o destinatário. Quem escreveu? Mateus. É quem? O remetente. Para quem escreveu? Destinar. Toda carta tem quem escreve, tem a quem recebe. Mas nem sempre a carta chega no destino. Posso aplicar aqui? Posso compartilhar? Dê vontade, possa? Assim é a nossa vida com Deus. A gente ora. A gente ora. É como um sistema de correios. Vocês não pagaram uma pizza para o professor depois. Digam agora e eu não concluo. E eu me calo para sempre. A nossa vida com Deus é assim. A gente não vive orando por algo? Sim. Não vive orando? Aí Deus é uma prepositura da mente do professor, tá bom?
é uma mente pensante. Aí Deus ao anjo, vai lá, anjo, leva. Aí o anjo vem. Ele não vem. Aí ele não encontra a gente aonde? Na posição. No local. No destino Certo. de sempre. O que o anjo faz? Volta. Ele volta para quem? A Deus. Volta para o remê. Não é o sistema de correio, não é assim? Quando ele encontra a pessoa, ele Aí faz o quê? ele retorna. Volta. De igual modo não é a gente. E Deus. Deus vai. Aí ele não encontra a gente no endereço. Ou seja, o endereço. Não é que não chegou. É que a gente vive mudando de endereço e não atualiza o endereço. Terrível esse cara. Não é que Deus não faz mais. Não é que Deus não ouve mais. Não é que Deus não atende mais. É que a gente não está no endereço de antes. Aí complica. Interessante isso, não é? Aí a Shopee volta com a entrega. O endereço dá para substituir por posição, né, professor? Posição. Não ora mais. Ora, Não está mais na mesma posição. não se arrepende mais. Bom? Não é assim? Mas não tem tudo Você isso. já está pensando nisso. Mas você está corretíssimo. É essa via mesmo. É esse viés. É verdade, professor. Em uma aplicabilidade contextualizada, não é? Quem escreveu? Mateus. Para quem escreveu? Judeus. Mateus escreveu para nós, brasileiros? Não. Mas o que ele escreveu serve para nós? Certo. Nem tudo, mas serve. Serve para nós? Nem tudo. Nem tudo, mas serve. Aí a gente precisa saber o que serve e o que não. É um outro assunto, tá bom? Mas Mateus escreveu para quem? Os judeus. Para o... Judeus. Por que nem tudo serve para nós? Porque nós somos brasileiros. E os judeus? Não. Não são brasileiros. Se eles não são brasileiros, os judeus vivem ou viveram uma cultura que nós vivemos? Não. Oxi. Passa Tá vendo como nós erramos, Sandra? Hã? Nós comemos o que os judeus comem ou comeram? Não. Nos vestimos como os judeus se vestem ou se vestiram? Nem 1%. Vivemos geograficamente onde os judeus vivem ou viveram? Então mudou tudo, não mudou? Então a gente precisa saber o que serve para nós, o que não serve. Até- Então, no caso, os israelitas, todos eles eram o quê? Gregos? Não. Eles eram o quê? Eles eram Os israelitas, judeus, hebreus. Então era mistura. Aí a gente precisa explicar um Tem uma pouquinho o que é diferença de israelita, o que é israelita, hebreu. hebreu, judeu, tem uma Porque eu já me diferença. falo assim, né, que né, a salvação, né, ou seja, ela não veio, ela veio só do povo israelita. Os judeus. Se é isso, né, por isso, né? Coitado de nós, então. Aí eu falei assim, então, para nós é uma graça imerecida, E muito. né? Então assim, já eles, digamos que eles abandonaram e nós herdamos. Então, Nós acolhemos né? aquele ao qual para eles veio. Exatamente. Quer dizer, eles se desfazem daquilo que era para eles. Então nós O que é graça? Favor Favor merecido. merecido. Há um algo ao qual não merecemos, mas E houve Deus? E o que é misericórdia? Misericórdia é algo que merecemos, mas Deus não nos dá. Mas, parabéns, vamos lá, obrigado pela interação, tá bom? É locutor e interlocutor, professor e aluno, vamos lá. Discente e docente, é isso? Talmidim Moré? Isso? Didascalos e matetes? Eu falei grego, eu falei hebraico. Aristóteles e Platão. Aluno e professor? Vamos lá. O que é graça? É favor não merecido. Não Você merecia merecemos, pregar? não Você recebemos. merecia pregar? Não. Merecia cantar? Não. Merecia o cargo que tem? Não. Merecia a família que tem? Não. Merecia as bênçãos de Deus? Não. Então é graça, é favor? Não merecido. É uma gentileza que a gente não? É. E o que é misericórdia? Misericórdia é merecermos algo e não O que é que nós recebemos. merecíamos? Condenação. Tudo de ruim. E mesmo assim, Não recebemos. não? Recebemos.
Então a gente precisa saber distinguir o que é graça e o que é misericórdia. É como Jeremias, se não me falha a memória, no seu livro da Lamentações, capítulo 3, versículo 22, né? Que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É a causa. De não sermos. Por que a gente não é consumido? Por causa da graça. E a gente merecia ser consumido. E por que a gente não é? Por causa da graça. Por causa da graça? Onde entra a misericórdia. Por causa da misericórdia. Da misericórdia. Então a gente não recebeu o que a gente merecia. E a gente recebeu o que não merecia. É onde entra aquele texto lá, se não me fala a memória, em Êxodo 33, 18, né? Quando vai dizer que o Senhor fala para Moisés que ele tem misericórdia de quem ele quer. Se não me fala a memória, é Êxodo 33, 18, né? Onde o povo está na sua rebeldia e Moisés pede por misericórdia. Aí o Senhor fala que Moisés, eu tenho misericórdia de quem? Nossa, é forte, hein? Interessante. Muito rico. A resposta dessa não fala Israelita, hebreu, judeu referem-se ao mesmo povo, porém em tempos diferentes. Aí depois com calma eu explicarei. Bom? Um israelita é um judeu, é um hebreu. Porém, eu preciso individualizar, porque cada qual está em um tempo. Tá bom, gente? Aí eu preciso depois expor a vocês quando nasceu o israelita, quando nasceu o judeu e quando nasceu o hebreu. O hebreu nasceu lá com Abraão. Isso. Bom, o primeiro, né? Judeu, Judá, filho de Jacó. Bom, Rubem, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isacar, Zebulon, Naftali, Judá, Benjamim, Naftali, Asser, não é? E Simeão. Issacar. Isacar, eu falei Isacar. Rubem, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isacar, Zebulon, Benjamim, Simeão. Então, Judá, lá do filho de Jacó. Bom, filho de Jacó, Judá. Aí nasceu o judeu. Bom, israelita. Lembra a mudança do nome? Israel. Jacó para Israel, nasceu israelita. Então, hebreu, como Abraão. Judá, filho de Jacó, o judeu. Israel, filho de Israel. O israelita, que mudou de nome. a mudança do nome de Jacó, Para Israel. mas todos se referem ao mesmo Povo. povo. Alguma dúvida, Sandra? A Se mesma quiser origem anotar, e anota aí, tradição. Sandra. Quiser anotar, anota. Israelita derivou da mudança do nome de Jacó para Israel. Israel. Hebreu derivou do primeiro hebreu, Abrão. Bom? E judeu derivou do nome do filho de Jacó, que se chamava Judá. Alguma dúvida? Uma observação, nem todo israelita é judeu, né? Porque você vai lá em Israel, o pessoal não, só vai ter judeu. Tem israelita. Tem aquela questão do político correto. Mas quando a gente faz essa releitura que todos referem-se ao mesmo povo, é justamente por conta da aliança. Porque Bom, gente? por a gente ler a Bíblia, você vê que Não é geograficamente, mas todos têm relação com a aliança. Geograficamente nós veremos o quê? Cada qual residindo em uma geografia, mas todos fazem parte de uma aliança. Bom, isso é geografia, eu vou dar aula de geografia a vocês. Voltemos. Quem escreveu Mateus? Mateus. Para quem escreveu? Judeus. Os judeus. Para os judeus, anotem isso aí. Para uma comunidade judaica. Tá bom? Então, o livro de Mateus, nós enxergamos o quê? A judeidade. Olha que bacana. Judeidade. O Evangelho de João, que ele é um pouco, até nessa parte da sua escrita, tem, vamos dizer, não vamos dizer uma mistura, mas
para 2 povos, só que diferente, né? De João. Ele escreve tanto para o povo Comunidade gentílica judeu e a comunidade Isso. cristã em Éfeso, estou certo? Obrigado. Isso é demais. Isso merece um pastel. O céu aberto. Merece? Hoje, o texto toca. Ontem foi domingo, ele recebeu oferta. Oh, Jesus. Ninguém está nesse mérito, Paulo. Ninguém está nesse Eu mérito. vou chegar lá um dia, chegar nesse nível. Eu só prego agora se me der 5 Ô, reais. louco. Misericórdia. Pastor Mirim passou longe. É justamente para não pregar mais, entendeu, Nelson? Como eu quero me afastar do ministério da pregação, a partir de hoje sairei da minha residência com contrato assim. Tipo, o professor está brincando. Tá bom. E Marcos? Quem escreveu? Marcos. Quem escreveu? Marcos. Meu J ficou feio. João? João Marcos. Vocês sabiam que o primeiro nome É João Marcos. João? Vocês sabiam disso ou não? Sim. Que ele teve aquele atrito. João. Que ele teve um atrito com o pai. João. Marcos. João e o Ronan. Marcos. Ixi, gente. Marcos. Latim. Marcus. Yohonu. Marcus. Yohanan. Marcus. João. Marcos. João. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui sim, vai. Yohanan. Cima. Marcus. Aonde que no mágico vocês aprendem isso, hein? Yohanan Marcus. Yohanan Marcus. Primeiro nome, João. Evangelho segundo. Uma vez eu caí no encanto de pedir para que a igreja abrisse no Evangelho segundo. Escreveu João Marcos. Ninguém soube. Mas eu não fiz isso de casa pensado, foi algo espontâneo. Eu vi gente. Aí eu caí em si. Aí eu falei, não, gente, Marcos. Aí eu expliquei, né? Senão eles pensariam que eu estava errado, não é? Vou mandar abrir Eu Macabeus. já falei, acho que Macabeus, abrir né? João e Marcos. Abrir João e Marcos. Eu vou falar um pouquinho da literatura apócrifa, da literatura pseudepígrafa, falar um pouquinho com vocês. São temas subsequentes. Bom, é muito conteúdo, não é? Mas não é assim um universo no mínimo prazeroso, Sandra? Não é? Muito confuso também. Confuso? É porque é muita informação. Eu também. É muita informação e é normal. Vocês nunca tiveram contato com isso. Verdade. E tudo aquilo que é novo se torna o quê? Estranho. E isso torna mágico também, né? Vamos atirar no aula capital. Exato. Mágico, exatamente. Mas aos poucos, não é do dia para a noite, demanda tempo, força de vontade, interesse. Mas no dia a dia, queira ou não queira, a gente acaba enxergando que a gente está evoluindo. Quando alguém fala algo, opa, falou algo de errado, a gente sim ou não? Não é no automático? A mente? Sim ou não? Quem nunca enxergou isso no dia a dia? Oxi, várias vezes. Você sabe, pela sua fisionomia. Já viu muita gente errar assim no altar assim?
Na vigília. Na vigília que você foi. Viu? Não que a gente se torne juiz, mas é natural. Como Você acaba. Como a Bíblia Católica, ela denomina os evangelhos por São Mateus, São Paulo, São Marcos, Sim. a carta de Judas, São Judas, São Tadeu, não é? São Misericórdia. Ou temos. Quem escreveu o Evangelho segundo João Marcos? Marcos. Quem era Marcos? Discípulo de Pedro. Quem era Marcos? Um judeu discípulo de Pedro. Quem era Marcos? Um evangelista. Médico. Quem era Marcos? Era Lucas, que era médico. Lucas. Marcos era discípulo. Por favor, agora você, silêncio. Marcos era discípulo de Jesus? Estou tão acelerado que às vezes. Marcos era discípulo de Jesus? Sim? Não. Tá vendo, Sara? Porque sala de aula. Marcos nunca viu Jesus. Nunca comeu com Jesus. Marcos nunca ouviu Jesus pregar. E como que ele escreveu a vida de Jesus? Sendo que nunca o conheceu pessoalmente. Vocês sabem? Porque o Evangelho segundo João Marcos é considerado um Evangelho petrino. Ou seja, Marcos era sobrinho de Pedro. Pedro era discípulo? Sim. Viu Jesus? Sim. Comeu com Jesus? Sim. Acompanhou o ministério de Jesus? Sim. Era discípulo de Jesus? Então, tudo quanto João Marcos escreveu a respeito de Jesus se baseou na experiência de quem? Então só ele veio falar? Hã? Ele só veio falar? Ele escreveu? Não apenas ouviu. Enquanto escrevia, Pedro estava junto, narrando tudo. Fala isso, Max. Escreve isso. Escreve isso. Aconteceu desse jeito. Aconteceu assim. Pois é, isso que eu falei. Então só de eu ouvir. Não, porque ouvir falar é diferente de estar junto. Bom? Como se ele tivesse ditando. Ou seja, Como se fosse escrivão. vamos lá, a pena no tinteiro, escreveu, e quem estava comentando tudo? Pedro. Vai, molha a pena aí, João Marcos, no tinteiro. Conta o que eu vi, conta o que eu vi, conta o que eu sei. Bom, deixa eu te falar. Então, aqueles 12 discípulos que andavam com Jesus, não é no mesmo Marcos? Não. João? Marcos. Não. Jesus. O João lá é o João Batista. Diferente, né? E o outro João é o evangelista. Aquele que se intitulou como amado. Irmão de quem? De Tiago ou de André? Tiago. Irmão de Tiago. Tá bom? Não é João Marcos, o escritor. João o Batista é primo de Jesus. João, aquele que se intitulou amado, era o irmão de Tiago. Ambos eram pescadores. João Marcos, o escritor, sobrinho de Pedro, que escreveu o Evangelho se baseando na experiência de quem? De Pedro. Então, o Evangelho segundo João Marcos é considerado Evangelho pedrino. Isso mesmo. Quem escreveu foi Marcos, mas quem contou tudo que viveu? Pedro. Não, você foi tudo. Não, eu costumo usar na minha mente, porque a gente está falando de João Marcos, né? Eu estava pensando só em Marcos. Ou seja, para mim, mais Marcos é mais que estava com Jesus. Mas agora eu lembrei que não. Não. Porque esse João Marcos é o mesmo Marco titulado do Evangelho, só que ali é o nome dele completo, nome e sobrenome. E lá no Evangelho só está Marcos. Isso. Ele tira o primeiro nome, só está o sobrenome. Evangelho de Marcos, para não ter uma confusão entre o João, o evangelista, o apóstolo. João Marcos não foi testemunha ocular do ministério de Jesus. E mais para frente ele teve uma grande guerra com Paulo.
Professor, esse João Marcos é o filho Deixou da o Paulo na Isabela? mão. Ah? É o filho da Isabela, esse João? Não, ali é João o Batista. Ó, anotem isso daí, não façam confusões. João o Batista é um, João Marcos é outro, e João o Evangelista é outro. Bom, João Marcos era parente de Pedro, que escreveu a vida de Jesus se baseando na experiência de Então Pedro. não é esse livro, né, professor? Então, Hã? então não é esse livro. Não, é ele que escreveu, mas ele não foi discípulo. Então ele escreveu esse, sendo que João era outro, né? Hã? Ele escreveu esse livro, sendo que João era outro. Não, mas eu já compreendi agora a confusão de É que o caso de vocês. João ali tá Vou explicar. Não. Ó, vamos lá. Aí na Bíblia de vocês, qual que é o nome que aparece? No qual? No livro de João? É, isso, segundo o Evangelho. João? Não, Não. Marcos, ele tá falando. Vamos lá, eu vou explicar tudo para vocês agora. Aí aparece como? Eu estou sem Bíblia hoje. Mateus, Marcos, Evangelho de Lucas e João. Marcos. Gente, aí aparece como? Não, Evangelho de então, Como que está? Para voltar, no caso, aqui no livro de Não. Marcos. É, Ah. você tá, isso aí, onde você tá? Mateus. Qual que é o nome que aparece aí? Mateus. É muito simples, o professor explica. Mateus, aí depois. Marcos. Marcos. Aí o professor explicou a vocês que o primeiro nome era qual? João. Bom, eu não quero que vocês confundam. Porque tem um livro de João Marcos com quem? Com o apóstolo João. Batista. Batista. Olha que maravilha, não tem dificuldade, o professor está aqui para sanar as dúvidas de vocês. João Batista. Está vendo que eu não posso ultrapassar? E preciso conter um pouquinho vocês? Imaginem vocês se eu avançar teologicamente com vocês. Eu dou uma pane no sistema de vocês. E vocês estão achando que é difícil o que eu estou ensinando. Imaginem se eu teologar realmente com vocês. Hein, Bruno? Professor, mas acho que eu faço como bem o livro de Lucas aqui. É, não, sim. Vamos lá. Mas tem uma confusão aí. Vocês vão compreender. Vamos lá. Quem que era João Marcos? Sobrinho de Pedro. Parabéns. Quem que era João Batista? Primo de Jesus. Parabéns. E aqui de cima? João o Irmão de Tiago. Discípulo de Jesus. Que mamão com açúcar, gente. Quem que era o João o evangelista? Discípulo de Jesus. Discípulo De Jesus. de Jesus, irmão de quem? De Tiago. O evangelho que aparece aí com o nome Marcos. Quem que foi que escreveu? João Marcos. Que era quem? Marcos. Sobrinho? De Pedro. Mateus. Ele, não, sobrinho. De Pedro. Sobrinho de Pedro. Sobrinho de Pedro. Vamos lá. Ele era discípulo de Jesus? Não. Não. Mas ele escreveu a vida de Jesus Porque ele era sobrinho de... Através de Pedro. de Pedro. E quem que era Pedro? Discípulo de Jesus. Então tudo que Pedro viveu com Jesus, ele contou a quem? A Marcos. A Marcos. E quem que era João Batista? Primo de Jesus. Filho de Isabel E Zacarias. e Zacarias. Primo de segundo grau, não de primeiro grau. Tá bom? 6 meses de diferença de nascimento. Ou era, Ah, 6 meses de diferença. 6 meses. ou era as pessoas estavam confundindo só aqui, ó. Um Marcos, pra mim ele era o discípulo, né? Depois dele. Não é. Facilitou, Sandro? Ele nunca foi discípulo. Ele nunca ouviu Jesus pregar. Ele nunca. Bom? Eu só estava focando no segundo número. Bom? Então, o Evangelho, segundo João Marcos, é considerado o quê? Pedrinho. Evangelho Primo. Por que Pedrinho? Que foi ditado por Pedro. Aí, vamos com açúcar. Vamos para Lucas agora? Ô, professor. Eu fico imaginando, mas é com respeito a vocês. Eu fico me imaginando se realmente eu trouxer assuntos aqui. E vocês vão sair correndo ali, ó. Você imaginou que foi a pessoa. Na próxima aula não tem mais. Ah? Você imaginou que a pessoa pregando errado, né? É, o negócio é. Ô, professor. Não é nem João, é Yohanan, no caso. Oi? Sabe o que você disse? Se alguém estiver cuidando errado? Não, eu acho assim, você falou que imagina
coisas. Né? Ah, Só que eu imaginei que você falando isso. Você pensando, as pessoas pregando, o João errado. porque é o que muita gente faz. Tem uma de uma. Ah? João Marcos, Eu já vi uma pregação. João Marcos é quem escreveu o livro. E aparece o nome aí, Marcos. É o mesmo. João Marcos é o mesmo do nome Marcos. O sobrinho de Pedro. Tá bom? Não está em Marcos. Não tem nada de errado. Eu apenas trouxe o primeiro nome. João Marcos não é diferente do Marcos que está aí. É o mesmo. Apenas não mostra o quê? que ele tirou, né, o nome ali da frente. Não foi ele necessariamente que tirou. Tiraram. O Erasmo, eu já Não vi fizeram questão. Eu já vi pregação que colocaram João Batista no lugar de João Evangelista. Muita gente faz isso. Porque Muita gente faz isso. No rádio famosa. Vocês estão dando risadas de assuntos que são básicos e que nós precisamos dominá-los. Básicos. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, muda essa rádio aí, pelo amor de Deus. Básicos. Daqui a Mas pouco eu vai dizer achava- que foi Paulo que escreveu Apocalipse. Eu achava que era assim também. louco. Eu achava que o João que Tava estava preso na era de Batman era Batista. Ó, Aí eu É fui- por causa da prisão, né? Nós vamos chegar lá. Aí que a gente vai aprender. Nós vamos chegar lá. Quem que era o Judas que aparece? Como escritor? Não tem Judas. Judas Tadeu. Tem. Quem que era o Judas? Alguém você sabe dizer? Tinha dois Judas. Quer ver que tem gente que vai falar que não era Judas Iscariotes? Era Judas Iscariotes? Que escreveu, não. Hein? Era ou não? Que traiu. Você falou E tem gente que fala que era Judas Iscariotes. Aquele livro que tem antes ali, né, do Apocalipse. Tá vendo, gente? Vou chegar lá. E aí? Quem acredita que foi Judas Iscariotes? O traidor, ou não? Vocês estão com medo, não é? Vocês estão com medo de ser uma pegadinha? É igual Simão também, né, professor? Tem Simão Pedro, tinha Simão Simão. Pedro, Como a, tem Bar-Jonas. como a carta de Tiago mesmo, tem gente que diz que foi Tiago, irmão de João. Como se ele foi morto na prisão? Irmão meio irmão de Jesus, eu vou explicar rapidinho, vamos lá, que eu tenho um pouquinho. Vamos lá. Eu estou ainda em Marcos e Lucas. Foi o próprio Lucas. Quem escreveu? O próprio Lucas. Lucas. Quem era Lucas? Médico. Médico. O que mais? Investigador. Filósofo. Grego. Um grego. Ele era um grego? Sim. Certo. Às vezes eu fico em dúvida. Voltemos. Quem mais Lucas era? Cientista. Quem mais Lucas era? Um monte de coisa. Escritor. A Universal. Escritor. Universal. Ele era tudo, né? Era tudo. Ele era tudo. Lucas se formou na mesma faculdade de Paulo. Isso. Lá na terra natal de Paulo. Qual que era a terra natal de Paulo? Tarsus. Havia uma faculdade. E Lucas se formou em medicina na mesma faculdade que Paulo se formou. Um outro assunto. É maravilhoso. Tem que gostar de estudar. O poder aquisitivo para quem nasce em Tarso, anual, tinha que ser alto, né? Que era uma cidade Era, rica e se eu não famosa. me engano, eu esqueci o tanto de dracmas por ano que tinha que ter. Mas eu esqueci o número exato, mas Não quem traz isso nasce... agora, não. Depois a gente conversa. É muito conteúdo. Ele é escritor. Escritor. Ei. Lucas era discípulo de Jesus? Não. Não. Lucas comeu com Jesus? Não. Lucas era alguém que viu a Jesus? Não. Ouviu Jesus pregar e ensinar? Não. E como ele escreveu a vida de Jesus? Através de estudos. Paulo ditou. Paulo. Lucas é considerado um evangelho paulino. Lucas tinha algum grau de parentesco com Paulo? Não. Mas acredita-se que na segunda viagem missionária de Paulo, Lucas estava presente e se converteu à fé cristã.
Através até mesmo do Exatamente. Se interessou pela vida de Jesus. E também depois cuidou de Paulo na prisão. Exatamente. Ele largou tudo que ele tinha, né? Ó, vamos lá. Se interessou pela vida de Jesus. Então, tudo que ele contou por meio de quem? De Paulo. Mas Paulo não foi discípulo de Jesus? Aí, onde é que está? Paulo não foi discípulo. Lucas. Paulo foi discípulo de Jesus? Também não. Ainda que ele tenha tido um encontro com E como que Lucas contou? Tudo quanto Paulo falou a ele. Como que ele escreveu tudo quanto Paulo falou a ele? Sendo que ambos não eram testemunhas oculares da vida de Jesus. E aí, quem sabe dizer? O livro de Lucas. Ah? O livro de Contaram para Lucas. Paulo mudou? Será que nós devemos confiar sim? O livro de Lucas, ele fala, tem uma passagem que Foi engraçado agora. Contaram para Paulo contou para Lucas. Seu de telefone sem Aí Lucas contou para nós e nós estamos contando para outros. O livro de Lucas tem uma passagem específica, eu não vou lembrar agora, que ele fala que ele fez uma pesquisa minuciosa e escreveu o livro. É por isso que dizem que é o livro mais correto. Dizem, pois ele fez uma pesquisa minuciosa para ter certeza do que ele estava escrevendo, junto com as coisas que Paulo falava. Parabéns, ele pesquisou. Ele pesquisou no povo, foi perguntando: ó, aconteceu isso, aconteceu. Aí, Ele pesquisou. Isso está correto? É. Isso mesmo. Ele pesquisou. Tem uma passagem que ele fala, não vou Tem uma lembrar. citação Não no vou Novo me lembrar Testamento agora. corretíssimo. Mas Paulo não foi discípulo. E tem uma citação que Lucas ele até considerado mesmo recorreu a recursos dos outros evangelhos, né? Tanto o de É difícil. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, como alguns relatos feitos por Pedro, ao qual Marcos veio. Lucas foi o único que deu o diagnóstico do quê? Que Jesus lá no jardim Getsemane, que é assim que se pronuncia, não é Getsemane, é Getsemane, que é aqui igual o Getsemane, sou chato, tá bom? Getsemane, lá no jardim Getsemane, Lucas foi o único que deu detalhes que o suor de Jesus Foi transformado em sangue. Foi transformado em sangue. converteu-se em gotas de sangue, porque ele era o quê? Médico. Ele fez uma análise clínica. Uma anamnésia. Exatamente, justamente porque ele era Médico. e porque que ele foi o único que apurou esses detalhes. Porque era o único que tinha conhecimento Médico. de causa, certo? Mas quem que ele consultou para saber desses detalhes? O professor está aqui para despertar o interesse. Povoada. Alguém que. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Será que ele não consultou João? Será que ele não consultou Possivelmente. Pedro? Sim. Porque apenas Pedro, Tiago e João estavam lá no jardim Getsemane. Porque Tá vendo, gente? Isso vai tornando interessante, aguçando o nosso interesse. Vou voltar aqui agora, harmonizo tudo. A grande questão é, quem falou para Paulo, não é? Sendo que Paulo não era discípulo de Jesus e nem Lucas. Quem falou? É simples, gente. Lembram vocês que Paulo se converteu? Lá em Atos 9 nós temos os detalhes da conversão de Paulo. Aí lá na frente, Paulo disse o quê? Tudo quanto eu sei eu recebi de quem? de Cristo. De quem? De Cristo. Ele não andou com Jesus, mas ele recebeu do próprio Jesus lá na sua conversão. Vocês lembram que os próprios apóstolos não queriam aceitar Paulo como apóstolo? Tanto Porque ele não andou com Jesus. Aí ele disse o que lá na frente? Eu não andei, mas eu recebi pessoalmente. Então, ele contou tudo quanto recebeu de quem? De Jesus. É onde Ele teve uma própria experiência
pessoal com. Então, tudo quanto ele contou a Lucas, quem havia contado a ele? Cristo. Ou seja, Mateus escreveu o que viu. Marcos Escreveu o que ouviu. Marcos escreveu de quem viu e de quem ouviu. E Paulo escreveu de quem falou e de quem viveu. Olha que rico, mais uma vez. Mateus escreveu o que viu e o que ouviu. Marcos escreveu de quem ouviu e de quem? Paulo fez com que Lucas escrevesse. Do que viveu, de quem Porque viveu, ouviu de quem falou. Forte. Então Lucas é considerado um evangelho paulino, porque recebeu a influência de quem? De Paulo. É onde entra hoje. Paulo escreveu de que? Paulo influenciou Lucas a escrever de quem falou e de quem viveu. É tanto que hoje gera uma certa polêmica acerca do ministério apostólico, né? Ministerialmente falando, terrenalmente, de pessoas, fulano ungiu não sei quem apóstolo, não sei quem ungiu. Eu não tenho nada contra, só que eu tenho tudo contra. Eu não vejo um título para uma pessoa que não recebeu de Cristo e nem mesmo mandou com ele um título. Pastor ainda assim, evangelista, Era por esse e outros motivos que desconfiaram no ministério apostólico de Paulo. Os próprios discípulos, principalmente. Aí ele mais ou menos alto lá. Eu recebi dele. Ele me entregou pessoalmente. Mais ou menos assim. Mas como você sabe desses detalhes? Você nunca andou, você nunca ouviu, você nunca comeu com ele. Aí, conto com maestria tudo isso, porque pessoalmente ele me entregou. Boa noite. Foi onde entrou um embate entre ele e Pedro. Voltemos. E o livro de Atos? Lucas. O Evangelho segundo escreveu João. Quem escreveu? João. Quem que era esse João? O evangelista. Qual evangelista? Irmão Tiago. Irmão de? Tiago, que era quem? Discípulo De Jesus. de João viu Jesus? Sim. João ouviu a Jesus? Sim. Comeu com Jesus? Sim. Maravilha! Então, o Evangelho segundo escreveu João, bem como as 3 epístolas universais que levaram o seu nome, se referem ao mesmo indivíduo. Alguma dúvida? Não. Bom, então quem escreveu o Evangelho segundo João, Sandra, Célia, é o mesmo que escreveu aquelas 3 epístolas universais antes de Apocalipse. João Evangelista? Isso. João Evangelista? E o evangelista. Vou anotar. O evangelista. Isso mesmo. Eu sei que não é E escreveu também qual livro? Apocalipse. Na conta dele se coloca ou atribui quantos livros? 5 livros. O Evangelho, as 3 epístolas e o livro da Revelação. Exatamente. Professor, eu sei que não... Depois, Sandra, eu vou facilitar a aprendizagem de vocês, é mamão com açúcar. Eu vou fazer com que vocês vejam o índice de vocês. Aí vocês vão sublinhar, vai ficar tudo mais fácil. Vocês vão circular assim, sabe? Os 3 evangelhos que são chamados sinóticos. Olha que mamão com açúcar. Aí quando vocês quiserem identificar, tá bom? Vocês vão lá no índice. Alguma dúvida? Compreende? Vai ficar muito mais fácil. É bom que vocês escrevam, mas na próxima aula, lembrem do professor de vocês que a gente vai dar uma passadinha no índice, tá bom? Aquela lista lá de livros, aí a gente vai circular, a gente vai sublinhar, vai facilitar a compreensão de vocês. Vai ficar mamão. Aí quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão voltar lá no índice. Acabou a aula? Acabou. Só mais uma última informação.
Nossa, passou tão rápido. Última informação. Quem escreveu o Evangelho segundo João? Quem? João. Para quem escreveu? Um povo Para cristão os gentios. Marquem aí. da igreja de Éfeso. Quase 1h30 de aula e eu fiquei apenas nos 4 primeiros livros. Para os gentios. Para os gentios e também para a comunidade cristã em Éfeso. Para os gentios, Silas, e para a comunidade cristã em Éfeso. A última informação para o final da nossa aula. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Quem escreveu? Anotou aí, sério? Tá faltando mais alguma coisa? Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Lucas. Para quem escreveu? Gentios. Localizemos aí o primeiro capítulo e o primeiro versículo do Evangelho segundo escreveu Lucas, o primeiro capítulo e o primeiro versículo do livro de Atos. Rapidinho. Vou compartilhar a última informação e a gente encerra o sábado. Esse livro de Atos, ele é continuação do Evangelho, certo? Não necessariamente. No caso do Evangelho de Lucas. Não necessariamente, porque ali em Atos eu vou discutir um pouquinho com vocês. Lucas 1. Atos 1. Vamos rapidinho, gente. Alguém localiza Atos 1 e Lucas 1. Atos 1 que eu fiz o primeiro tratado, o Teófilo, Certo. Maravilha. acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Quem era Teófilo? Lucas. Era Lucas? Não. Vamos, gente. É Atos 1. Rapidinho para a gente. Não trouxe Bíblia, não. Levar Eu esqueci a minha em cima. Atos, por favor, alguém localiza. Meu foi Atos 1 agora. Atos 1. Quem escreveu Atos também foi Lucas. Lucas 1 aqui. Atos dos Apóstolos. Ou Atos Atos 1 foi o primeiro agora. Lucas 1. Atos 1. do Espírito Santo por meio dos E Lucas 1. apóstolos. Qualquer forma que a gente usar, não estará errado. Lucas 1 está aqui, professor. Pode ler. Tem Atos. Atos 1 foi acolhido. Você leu Atos, não é? Lucas. Leia Lucas. Tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, Continue. O 2. segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Continue. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, o excelentíssimo Teófilo. Ele cita Teófilo tanto no Evangelho que ele escreveu quanto em... Quem que era Teófilo? Testemunho. Teófilo. Lucas quanto? Lucas 1. Teófilo. Era um nome fictício ou nome real? Se tratava realmente de uma pessoa? Existem algumas linhas que defendem que sim. Mas as mais vertentes defendem que Teófilo era um nome fictício. Por quê? Teo, Deus. Filo, Amigo. Amigo. Deus Então amigo. Lucas escreveu para quem? Deus amigo. Para quem? Para ter tanto o Evangelho segundo escreveu Lucas, bem como Atos. Então, Teófilo, sendo um nome fictício, qual que era a intenção do escritor Lucas? Que os seus leitores
não lessem os seus escritos apenas, que se tornassem leitores, amigos de Deus. Anotem isso daí. Nada melhor do que ler a história de Jesus. Isso aí, então, Sendo um a amigo gente vai fazer dele. um trabalho a respeito disso. Né? Fizemos, não fizemos? E então, na questão que eu tinha colocado lá dele ser amigo de Jesus, então ele usava esse termo, amigo de Deus. Exatamente. Ele Exatamente. podia tratar, então, assim, Teófilo seria o que? Um amigo. Uma espécie de um apelido. Bom, que os seus leitores da época conheciam muito bem. Então ele recomendou o quê? Que os seus leitores lessem, mas lessem a história de Jesus sendo o que dele? Amigos. Bacana, não é? Bom, Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento, porque conta-nos a inauguração da igreja primitiva, seus primeiros passos e as primeiras perseguições sofridas. Eu encerrei aqui a nossa aula. Atos dos Apóstolos é o único documento histórico do Novo Testamento. Conta isso, Sandra. Marca aí para a gente caminhar para o fim. Atos dos Apóstolos é o único documento histórico do Novo Testamento. Conta a inauguração da igreja primitiva, seus primeiros passos e as primeiras perseguições sofridas. O único documento que... É o único documento histórico do Novo Testamento. Então é que tem uma pegadinha, né? As pessoas perguntam aonde começa o Novo Testamento. Aí você fica... O Novo Testamento? Onde começa o Novo Testamento, hein, Mateus? Porque o Novo Testamento só acontece quando o testador morre. Então começa em... Começa em Atos? Mas Posso falar? Será que em Atos? complicada essa pergunta. Não, isso não se prendam a isso não. Esquece isso. Não, professor, falando cronômetro. Eu estou brincando, professor. Cronômetro, né? Isso. Falou? Oi? Não sei se o senhor falou em cronômetro, né? Que é escrito, né? Começa assim. Não, o primeiro a ser escrito foi Marcos. Bom, mas ele se encontra na nossa ordem hoje em segundo lugar. Em primeiro lugar vem quem? Mateus. Tem Bíblias que você quiser, você compra na ordem cronológica, só que é tudo bagunçado. Você vai se perder tudo. Tá toda bagunçada assim, né? Não, depois eu explico. Compreendeu ou não? Cerramos. Por favor, essa matéria vocês não podem faltar. Tem muita gente faltando. Muito boa essa matéria. Mas a maioria justificou, mas tem muita gente faltando. É o crucial, né? É a base da casa. É a base. É o fundamento. É o crucial. Bibliologia é fundamental. Cerramos. Tem provas? Gente, a respeito das camisetas, tá bom? Tem gente ainda para sair no prazo. Tá? Prova do... Eu não posso ser sincero, Delson. Eu não corrigi. Traga semana que vem, pode ser? Não, fala a prova agora dessa última matéria. Vou enviar, mas você tem prova comigo. A semana que vem, pode ser? Eu vou enviar hoje no grupo, Delson.